Umuarama tem uma história interessante, como eu disse, pelo seguinte: no dia da instalação de Umuarama, choveu muito na região. E o doutor Gilson Dipp, que vinha de Porto Alegre, desceu de avião aqui em Curitiba, ele teve que pegar um carro para ir para Umuarama. Só que muita chuva, neblina, ele não conseguiu chegar na hora da instalação, né, da inauguração da vara. Aí, eu inaugurei, digamos assim, como diretor do foro, não é? Sozinho não, aí já estava tomando posse o doutor Canali, que era o primeiro juiz, né? Esse sim, titular já, e nós, inclusive eu e o doutor Canali instalamos a vara, e ele já foi apresentado como juiz titular da vara, e ali ficou já jurisdicionando em Umuarama. O que eu tenho a destacar, e que me chamou muito a atenção e que facilitou o início dos trabalhos e o desenvolvimento de todos os trabalhos, apesar da pouca estrutura, foi a grande qualidade do quadro de servidores. Apesar de não terem experiência, eles tinham muita vontade. E alguns, eu permaneci trabalhando com eles durante 24 anos, até o momento da minha promoção. E, sem dúvida, o fato a se registrar, o grande fator diferenciador nisso foi a qualidade dos servidores e dos colegas que mais tarde ajudaram a conduzir todos os trabalhos até o momento em que eu deixei aquela subseção. Uma das melhores épocas da minha vida, porque ali, como um menino ainda, aprendendo a viver, né, já tinha trabalhado na iniciativa privada, mas como servidor público, foi o primeiro cargo, obviamente não podia ser antes. Fui lotado já inicialmente como assistente datilógrafo de audiências, eram pouquíssimos servidores. E nós tivemos que realmente ajudar a montar a Justiça Federal, que era em cima de um lugar chamado Casa das Bombas, na Praça Santos Dumont, em Umuarama. O acesso era meio ruim, porque era por escada, então hoje já não passaria mais nas especificações técnicas, mas naquela época era o que tinha e o que se podia fazer naquele momento. Lembro muito bem também que o primeiro computador que essa vara teve foi a Josiane que comprou, então ela com o dinheiro dela foi comprado. Posteriormente, eu acredito que o tribunal mandou um computador, que era para imprimir as distribuições de processos, e nós tínhamos etiquetas, elas ficavam grudando naquelas impressoras, uma coisa muito estranha. E esses 30 anos de Umuarama, eu saúdo aos colegas, estejam ou não aposentados. Gostei muito de trabalhar com vocês e realmente espero que sejamos amigos aí eternamente. Na época era muito difícil, a Justiça Federal, a tramitação dos processos era muito difícil, né? Uma das dificuldades assim, que eu posso lembrar bem seria a falta de estrutura, né? Nós não tínhamos estrutura, o prédio, as instalações do prédio eram precárias, né? Nós não tínhamos até material de expediente, às vezes faltava, era muito limitado, nós não tínhamos computador. Eu lembro que até nós tínhamos um computador lá, que era da Josiane, diretora de secretaria na época. Ela emprestou para a gente, e aí a gente dividia aquele espaço para usar aquele computador. A intimação era feita através de um terminal, que operava através da Copel, mas que
vivia mais fora do ar do que funcionando. Então as dificuldades eram muito grandes, fazia muito calor, nós não tínhamos ar-condicionado, era um calor terrível, mas fomos superando ao passar do tempo. A Josiane, que era diretor de secretaria, que hoje está até hoje aqui em Umuarama, era uma pessoa muito, era maravilhosa, é maravilhosa, né? Ela ajudava todo mundo e conversava, e a gente tinha um diálogo assim muito bom. E eu lembro, o doutor Tadak conversou com a gente e falou que em setembro inauguraria, que a gente deveria estar lá um dia antes, porque seria dada a nossa posse. O que aconteceu? Passou os 3, 4 meses, no dia 22 de setembro, nós fomos, a gente já sabia onde que seria o prédio, que era em cima da Casa das Bombas. Eu lembro que o doutor Tadak até brincou, olha, é provincial, né? A Justiça Federal vai ficar em cima da Casa das Bombas, como assim, fazendo uma brincadeirinha, no sentido de que processo é conflito, então, ou seja, vem problemas para ser resolvido. Então, a gente chegou lá no prédio e era mão de obra para tudo quanto é lado. Eu lembro que nós conhecemos a nossa diretora, a Josiane, e ela tinha trazido pastas, aquelas pastas, arquivos A, Z, não tinha lugar onde deixar, para ter uma noção, né? Não tinha, estava tudo sendo montado justamente naquele dia, no dia 22, inauguração no dia 23. E era, eu não vou dizer quebra-quebra, mas que tinha, assim, divisórias sendo montadas. Eu lembro que tinha bastante gente trabalhando. Foi nesse dia 22 que nós conhecemos o nosso juiz, nosso querido doutor Luiz Carlos Canali, e conhecemos os demais servidores. Também a Josiane, a diretora, que veio de Curitiba para ser a diretora, né? Uma pessoa muito querida, tanto a Josiane quanto o doutor Luiz, doutor Canali. Na época a gente chamava ele de doutor Luiz. Como mais marcante em relação ao período em que eu estive lá, foram as pessoas. Foi a hospitalidade das pessoas da cidade em geral, que é conhecida como a capital da amizade, e eu posso dizer que faz jus ao título, mas principalmente os servidores da justiça, que se mostraram extremamente comprometidos com o trabalho, sempre dispostos a superar os desafios, mas sempre atuando de uma forma leve e alegre, e sempre coesos como equipe. Então foi muito bom trabalhar lá. Além disso, o colega juiz federal à época, agora desembargador, o doutor Canali, que recebeu a mim e aos outros colegas que chegaram na subseção, né, na mesma época, de forma muito hospitaleira e facilitando a nossa vida, com dicas de como as coisas funcionavam na cidade, o que tornou a nossa passagem por lá mais feliz, com certeza. Então, a minha homenagem nesses 30 anos da Justiça Federal em Umuarama vai para as pessoas que compõem a instituição e que nos fazem ter orgulho de pertencer à Justiça Federal. Um grande abraço a todos, com muito carinho. Em algumas vezes eu fiz inspeções judiciais para verificar, principalmente pedidos de benefício assistencial, e ficavam algumas dúvidas para saber exatamente quais eram as condições de vida econômica das pessoas. Em algumas situações extremas ali eu fazia inspeção judicial, que quando eu conseguia ainda aprofundar mais o contato com
com as questões sociais ali, humanas da região. E uma vez eu fui até a residência da autora de uma ação, e realmente estava com dúvida em relação ao endereço, se era aquela casa mesmo, e realmente era aquela casa. E eu lembro que ela me mostrou as condições de extrema miséria que eles viviam. Eu lembro que ela abriu a geladeira para mim, para mostrar, e que tinha uma garrafa de água, se não me engano, uma lata de sardinha e 2 ovos, alguma coisa assim. Impactante a gente ver, então, né, o tipo de situação que se apresentava. Foi uma coisa que me tocou muito, que eu lembro, foi muito marcante. E fico muito feliz agora com a comemoração desses 30 anos, né, foi uma das primeiras subseções a serem criadas no interior do Paraná, tem uma importância muito grande por conta disso. Guardo no coração as lembranças e as pessoas com quem lidei, com quem tratei lá naquela época e aquela fase da minha vida. Em 2020, a gente começou a enfrentar a pandemia, e aí, nisso, da noite para o dia, a gente teve que mudar completamente o foco, tanto das varas quanto da direção do foro, para cuidar da proteção das pessoas, principalmente, né? Então, do dia para a noite, todo mundo acabou ficando trancado em casa, com a família, o gato, o cachorro, o trabalho, a escola, etc. Tudo junto e misturado, né? E tudo junto e misturado ao mesmo tempo, como a gente dizia na época, né? Então, foi não apenas o teletrabalho compulsório e de todo mundo, em si já era uma grande novidade, uma grande dificuldade para nós, mas da noite para o dia, toda a nossa vida teve que ser reinventada para a gente poder viver e trabalhar dessa forma, com alguns benefícios em termos de reinvenção do nosso trabalho, tá? Medidas essas que hoje se refletem no nosso dia a dia. Eu gostaria de ressaltar aqui a qualidade, o comprometimento de todos os servidores, os juízes, as pessoas que passaram por aqui. O atendimento da Justiça Federal em Umuarama é reconhecido por sua qualidade, por sua excelência, é sempre elogiado em todos os lugares. Isso é muito bom, receber um retorno tão positivo de um serviço que é muito bem prestado por todos aqui na nossa subseção. Sobre casos pitorescos, aí desde quando eu estou aqui, um que eu destaco é de quando eu ainda era defensor público federal. A Defensoria Pública da União foi instalada na cidade, reinstalada, melhor dizendo, por força de uma sentença aqui da Justiça Federal. Essa sentença já era definitiva, estava sendo executada, e o Ministério Público Federal constantemente provocava a Justiça a fiscalizar a atuação da Defensoria sobre o efetivo atendimento ao público, né, se aquela sentença realmente estava sendo cumprida. E houve um período em que o atendimento nosso lá ficou muito prejudicado, porque a nossa máquina de fotocópia tinha quebrado. Ainda trabalhava-se com papel aquele tempo, né, e a gente veio explicar aqui na Justiça, olha, o atendimento está difícil porque a máquina de fotocópia estragou. E o juiz, acho que era o Dr. Canalho, o diretor do foro na época, e também o juiz desta ação civil pública, falou assim, não, quanto tempo vai demorar para consertar essa máquina de fotocópia? E a gente, uns 15, 20 dias. E é o que ele prontamente respondeu. Então, façam o seguinte, nesse período, venham aqui tirar as fotocópias na justiça, para entrar com os processos dos assistidos, mas não deixem de prestar o atendimento ao público. Então, assim, ao mesmo tempo em que ele ficou muito firme ali em exigir o cumprimento daquela sentença, foi bastante também flexível, né, em nos ajudar a continuar prestando aquele serviço público essencial para pessoas necessitadas.
os estagiários que passaram aqui na segunda vara, hoje são delegados, são promotores, são grandes advogados no mercado e sempre quando os encontramos, eles elogiam o tempo em que passaram aqui conosco. É um privilégio, uma alegria, uma grande satisfação trabalhar aqui na segunda vara federal de Umuarama. Temos grandes colegas, fiz grandes amizades aqui e só tenho a agradecer por esses 24 anos e espero que fique mais um tempo por aí. Continue esse espírito de grandeza, de competência, de brilhantismo no trabalho realizado, que tanto nos proporciona um prazer e satisfação por fazermos parte dessa equipe. Lá em Umuarama marcou minha vida, enfim, eu espero ter também de alguma forma marcado as pessoas com as quais eu trabalhei e conheci lá. Vou ter sempre ótimas lembranças de Umuarama. Fiquei lá 15 anos, né? Foi uma boa experiência, não é pouco tempo. Espero daqui 15 anos estar lá para os 45 anos, quem sabe, né? Deixei lá ótimos amigos, congratulo muito a subseção, aos servidores, aos juízes que lá estão. É um local muito bacana de trabalhar. Espero que a subseção não perca esse ambiente de trabalho amistoso, de coleguismo, de amizade, e que todos continuem sendo felizes lá. Eu acho que a grandeza da Justiça Federal aqui em Umuarama, como em todo o Brasil, ela está nas causas individuais, aquelas causas tidas às vezes como menores, que na verdade causam um grande impacto na vida das pessoas. Às vezes anonimamente, sem a gente saber, a gente causa um grande impacto na vida do jurisdicionado. E aqui em Umuarama, como uma região agrícola, com a vocação para o agronegócio, em especial pecuária, a atuação previdenciária, né, a concessão de benefícios previdenciários, benefícios assistenciais também, acabou tendo um grande impacto na vida de várias pessoas, às vezes que a gente não conhece, mas eventualmente você pode estar num supermercado sem se recordar daquela pessoa, eventualmente ela está ali fazendo uma compra com os recursos que ela obteve ou obtém de um benefício previdenciário, um benefício assistencial, e que lhe havia sido negado e foi reconhecido judicialmente. Então, da mesma forma que eu disse que onde a gente anda, a gente vê a Justiça Federal, às vezes a gente anda e cruza com pessoas que foram impactadas pela Justiça.